O jejum é uma chave mestra para o impossível. Quando você jejua, você não tem ideia do movimento espiritual que acontece. O diabo odeia quando você jejua. Toda vez que eu jejuei, que eu entrei em propósito de oração e jejum, eu vi milagres na minha vida e na vida de outras pessoas. Quando Deus me mostrou injustiça nas portas da minha vida, eu entrei em propósito de oração e jejum. E em alguns dias, Deus abriu a porta para que eu entrasse na televisão. Por isso eu quero dizer a você, aprenda a jejuar. Jejuar pode mudar a sua história. Jejuar pode mudar completamente o que você está vivendo agora. Sabe essa situação que você está lutando e você ora, e você busca, e você vai no culto, e você lê a Bíblia e parece que as coisas não mudam? O jejum, ele não muda Deus, mas ele vai mudar você. E ele vai trazer alguns benefícios para a sua vida que vão atrair a presença de Deus. Ele vai trazer alguns benefícios que vai fazer com que você se torne mais sensível. Ele amplifica as coisas que Deus coloca na sua vida. Quer saber mais? Fica até o fim desse vídeo, porque Deus vai falar muito com você nessa palavra. E no final, eu quero fazer uma oração com você e também quero lhe fazer um convite muito especial. Então fica aí, tenho certeza que vai ser uma bênção. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você não entrou aqui nesse vídeo por acaso. Não existe acaso, não é nada aleatório. Isso aconteceu de você entrar aqui nesse vídeo porque Deus quer falar com você. Amém? Talvez seja esse o tempo que Deus está preparando para você começar a jejuar. E para mudar as coisas na sua vida, de repente você está numa situação complicada, você não sabe como que vai sair dessa situação. Ei, o jejum vai ajudar você a ouvir a Deus melhor. Você sabia disso? Preste atenção nessa palavra. Em Mateus capítulo 4, olha o que está escrito aqui. Verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E Jesus ficou 40 dias em jejum, até que o diabo apareceu para tentá-lo. Você tem que compreender uma coisa. Quando você faz um tempo de jejum, um tempo de consagração, o inimigo, a ação maligna, ela sempre vai se incomodar com isso. Jesus estava lá no deserto, não estava incomodando ninguém. Ele não estava ganhando as pessoas para Deus. Ele não estava trazendo seus sermões que transformavam realidades. Ele não estava transformando água em vinho. Ele não estava curando os doentes. Ele estava sozinho no deserto. Estava em oração e jejum e a Bíblia diz que o tentador apareceu. Sabe por quê? Porque quando você jejua, você se torna um amplificador de poder, de graça, de favor. Existe um movimento espiritual, os céus se abrem sobre a sua vida. Então, o jejum é muito poderoso. Em momentos cruciais, sempre homens e mulheres jejuaram para mudar as circunstâncias. E existem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Jejum não é dieta. Qual que é a diferença do jejum intermitente para o jejum espiritual? Ambos podem auxiliar na saúde. No entanto, o jejum como dieta não tem oração. O jejum como dieta é só benefícios para o corpo. Agora, o jejum espiritual, que é regado com oração, com meditação na palavra, busca por Deus, esse jejum não vai trazer só um benefício para o seu corpo. Ele vai trazer outros benefícios. A Bíblia diz em Gálatas 5,17 que negar-se, humilhar-se, silenciar o ego, para que o Espírito Santo nos governe, é algo de Deus. A carne luta contra o Espírito, mas no jejum o Espírito prevalece.
Ou seja, o combate da carne é vencido quando você jejua. O combate é vencido. O jejum ele abre espaço para que a presença de Deus mude a sua história, assim como mudou a história na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que quando a arca da presença esteve na casa de Obed, Deus abençoou ele poderosamente. E ele foi tão abençoado pela presença de Deus que estava ali, que era representada pela Arca da Aliança, que diz que todos ficaram sabendo do que estava acontecendo na vida de Obed. Eu fico imaginando o que estava acontecendo assim de tremendo. Negócios bem-sucedidos, todo mundo saudável, a família crescendo, Deus abençoando. Ou seja, enquanto a arca estava na casa de Obed, os céus estavam abertos sobre a casa daquele homem. Quando você busca a presença de Deus através do jejum, com certeza o favor de Deus virá sobre a sua vida. A Bíblia também nos fala de jejuns coletivos que mudam destinos. Em Joel 2,15 a Bíblia diz: consagrem um jejum e proclamem uma reunião solene. Olha só, consagrem um jejum. Quando nós jejuamos coletivamente, e eu já entrei em muitos propósitos assim, segunda-feira eu vou entrar num novo, e vou ficar 14 dias fazendo um jejum coletivo com muitas pessoas. Quando isso acontece, é uma convocatória. Coisas mudam, não só na nossa vida, mas em regiões inteiras. Em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus traz respostas para uma região quando existe um jejum coletivo. O jejum ele produz clareza e visão espiritual, ou seja, ele vai lhe ajudar no seu discernimento e como você compreender o que está acontecendo com você, você vai ter também uma clareza maior sobre a vontade de Deus, se esse negócio é de Deus para você, se aquela direção está certa. Então, o jejum vai trazer essa clareza, essa visão espiritual. O jejum também produz um caminho para o Espírito Santo agir na sua vida. É por isso que quando você começa a jejuar, você muitas vezes entra, em guerra para largar o jejum, porque você está abrindo um caminho para Deus agir na sua vida. É por isso que eu disse para você no início que o jejum é uma chave mestra para que o impossível de Deus aconteça. Ele humilha a nossa alma diante de Deus, porque a nossa alma quer estar sempre no controle, ela quer fazer o que ela bem entender. Quando você jejua, você submete a sua carne à vontade de Deus, ao Espírito, certo? Existe ali uma guerra espiritual entre a sua carne e o seu espírito. O jejum ele também purifica a nossa fé. Purifica a nossa fé porque quando nós jejuamos e oramos, nós entramos na presença de Deus, ele corrige coisas na nossa vida, ele tira toda a contaminação da nossa fé, ele tira a sujeira do pecado, a sujeira da acusação e tantas outras coisas. E o jejum ele nos prepara para o poder do Espírito Santo. O jejum nos prepara. Por isso o jejum é a chave que desbloqueia livramento, como aconteceu no caso de Esther e no caso de Josafá, do rei Josafá. Você lembra que Esther, ela jejuou e ela pediu para o povo jejuar e orar também, para que Deus desse um livramento para a nação. Ou seja, o jejum libera livramentos. O jejum também traz proteção. Esdras, ele teve proteção de Deus, porque se levantou muitos inimigos, muita inveja contra ele, e através do jejum dele, do povo, Deus trouxe proteção. O jejum também traz direção. Em Atos capítulo 13, a Bíblia nos fala que os homens de Deus oraram por uma direção de Deus nas suas decisões, nas suas escolhas, e através do jejum, Deus deu a direção clara para eles. E também o jejum traz restauração, como está escrito lá em Joel capítulo 2. Comece pelo mesmo caminho que Jesus trilhou. Jesus começou seu ministério jejuando, nos mostrando a importância de antes de você fazer qualquer coisa, ou de você ter
qualquer tipo de vitória pública, de qualquer grande realização, você jejuar. Os discípulos jejuaram, não só Jesus, a igreja primitiva jejuou, Moisés e Elias jejuaram também por 40 dias e suas vidas nunca mais foram as mesmas. E o povo de Deus jejua desde Moisés. Então o jejum é algo estabelecido na palavra. O jejum ele pode ser total, só com água. Alguns dizem que o jejum total é até sem água. Eu acredito que o jejum não dá para tirar água, até por causa do seu corpo físico, mas em alguns casos, aí é cada um com Deus e cada um cuidando da sua saúde também, certo? Eu acredito que as pessoas têm que procurar um médico antes de fazer jejuns pesados. Agora, você pode fazer um jejum mais leve, por exemplo, ficar uma semana sem comer pão, uma semana sem comer açúcar. Se essa for a direção de Deus para você e você tiver saúde para isso, se não tiver saúde, não faça. Tem pessoas que não podem ficar sem o açúcar. Mas eu entendo que tudo que for equilibrado e for como direção de Deus, porque você também não pode fazer um jejum, sabe, da sua cabeça. Você tem que ser dirigido por Deus, sentir uma necessidade de jejuar, se colocar diante de Deus. E claro, eu volto a dizer, quem tem problema de saúde é bom procurar um médico. E até quem não tem problema de saúde, né, para fazer um jejum mais longo. Eu tive um amigo fez um jejum de 40 dias e ele teve que procurar um nutricionista no final do jejum para poder voltar a comer. Porque a gente pensa que jejuou ali alguns dias e que já pode comer carne e salada e não sei mais o que. Tem um processo, podemos dizer assim, para voltar a comer quando fica um tempo longo de jejum. Então, por isso que precisa da orientação médica. Agora, você também pode fazer um jejum tirando, sabe, outras coisas que você gosta, que fazem parte, por exemplo, você que é acostumado a tomar o café da manhã, ou você que é acostumado com o cafezinho, ou com chimarrão, você que é gaúcho, você pode tirar isso aí por uma semana. É conforme Deus te dirige. Na verdade, eu vim aqui para falar para você que quando você jejua, você tem que estabelecer um tempo, seja de uma semana, seja de um dia, de 3 dias, de 5 dias, de 40 dias. Faça um propósito. Eu estou começando um propósito com Deus. Na verdade, já comecei. Não é que eu estou começando, já comecei esse propósito. Esse meu propósito vai até dia 31 de dezembro. Até dia 31 de dezembro. Ou seja, vão ser quase 6 meses de propósito. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu acredito, tanto que votos, jejuns, orações específicas, eu acredito que são muito poderosos e podem trazer um destravar, podem trazer um romper para a sua vida. Claro que, como eu disse, tudo tem que ser feito por uma direção de Deus, às vezes com uma orientação médica, certo? E fazer certo. Se você vai fazer um jejum de 24 horas, comece ele com oração e termine ele com oração. E não adianta fazer jejum sem oração. Jejum sem oração é dieta. Tá? Jejum sem oração é dieta. Ah, mas eu vou fazer um jejum para emagrecer. Sem oração é dieta. Com oração é jejum espiritual. Amém? Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque eu sei que tem muita gente aí que precisa de restauração. Tem muita gente aí que precisa de livramento. Tem muita gente aí que precisa de mudança de estação na sua vida. Por isso que agora, segunda-feira, eu vou começar um propósito de 14 dias de oração aqui no canal. Eu oro às 6 da manhã, às 18 horas. E nesse meu propósito de 14 dias, vamos fazer jejum e oração. Quem pode, né? Quem não pode, só vai orar com a gente. Tá? Mas vai ser algo incrível. Vai ser algo que Deus vai nos tocar. Segunda-feira eu vou anunciar qual que é o propósito de jejum que eu irei fazer. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Tenho uma expectativa no meu coração.
quero fazer uma oração por você, porque de repente você está passando por uma luta e Deus trouxe esse vídeo para você, para dizer para você que nessa luta que você está enfrentando, o jejum vai ser uma ferramenta poderosa. Jejum e oração, chaves mestras para o impossível. Você abre portas que estão trancadas através do jejum. E volto a dizer, o jejum não muda Deus, mas muda você. Amém? Ele torna você mais sensível. Ele faz você vencer certos pecados. Ele lhe ajuda a ver, a sentir com mais clareza a voz de Deus. Amém? Posso orar por você agora? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que está em oração e jejum junto comigo. Cada pessoa, meu Deus, que vai entrar nesse propósito, já está nesse propósito, assim como eu estou. Eu peço que o Senhor possa separar essa pessoa para esse tempo de busca, para esse tempo de entrega, para esse tempo de rendição. Eu oro para que o Senhor opere milagres na vida dele, na vida dela. O Senhor destrave o destino dessa pessoa. Oro também por todo aquele que está doente, que seja curado, e que pessoas sejam despertadas na fé, a te buscarem, Pai, em espírito e em verdade, para que possam conhecer a glória de Deus e ter experiências sobrenaturais com Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixa a tua curtida aqui. Clica no sininho e ativa as notificações. E se não nos segue, começa a nos seguir. Inscreva-se no canal aqui. Deus te abençoe e até às 18 horas hoje, onde estaremos em oração. Até mais.